Meus amados irmãos, capítulo 5 do livro de Gálatas. Após a exposição dessa palavra, nós iremos ter alguns momentos de orações. Vamos entrar na presença do Senhor em oração. O livro de Gálatas, como já falamos e sempre repetimos, é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que fica na região da Ásia. E essa igreja, ela tinha se convertido, tinha aceitado Cristo, mas ao passo que Paulo vai anunciando o evangelho, saiu daquele lugar, foi para outras cidades, alguns homens ou um homem, pode ser alguns ou mais, ou só um, passou trilhando o caminho de Paulo, acusando Paulo de que Paulo não era apóstolo. E se Paulo não era um apóstolo, porque Paulo não andava com os 12, Paulo surgiu depois. E se Paulo não era apóstolo, possivelmente e consequentemente o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho verdadeiro. Então, quando nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 2 do evangelho, do livro de Gálatas, nós vamos encontrar Paulo defendendo o seu ministério de apóstolo, como também defendendo a mensagem que ele fala, que ele traz, que é a mensagem do evangelho, e de que é um verdadeiro evangelho, de que assim como os apóstolos passaram 3 anos com Jesus ao seu lado, recebendo orientações diretas de Jesus Cristo, Paulo também diz em Gálatas, capítulo 12, de que ele também recebeu orientações diretas de Jesus Cristo sobre o evangelho. Então não tem nenhuma diferença. Quando nós lemos do capítulo 3 até o capítulo 4, nós vamos escutar Paulo falando da teologia, de forma de doutrinas, doutrina da justificação pela fé, doutrina da graça. Capítulo 2 até o capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo está falando de doutrinas cristãs, justificação pela fé. Eu sou justo, sou perdoado, fui declarado justo, não pelos meus atos, nem pelas minhas obras, não por aquilo que eu fiz, mas eu fui declarado justo mediante a fé em Cristo Jesus, porque alguém, um homem, pagou o meu preço, pagou a minha dívida. E ele pagando essa dívida, eu crendo nesse homem, que é Jesus Cristo, mediante a fé, sou justificado, consequentemente perdoado, declarado justo. Isso é a doutrina da justificação pela fé. Também fala sobre graça, doutrina da graça, de que a graça não é algo que você faz para obtê-la. Graça é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas Deus me deu. Deus lhe deu. Deus nos deu. Nós não merecíamos tão grande favor, mas Deus nos deu. Porque nós já estávamos condenados. Nem Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Não tinha nenhum homem justo, está escrito lá no livro de Romanos. Mas através de Jesus Cristo, nós fomos declarados justos, nós fomos justificados, e crendo nesse Jesus Cristo, através da graça de Deus, nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2 fala que isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Porque se eu tivesse
uma obrazinha na minha salvação, eu andaria talvez dizendo, olha, eu sou melhor, eu sou salvo porque eu fiz isso. Eu sou salvo. Não foi Jesus Cristo que me salvou sozinho. Eu fui salvo porque eu decidi aceitar Jesus Cristo. Eu resolvi aceitar Jesus Cristo. Não foi Ele que me chamou, não. Fui eu que resolvi. Então, assim, quando nós utilizamos o eu, significa que nós temos participação. Mas na salvação, nós não temos participação em nada. Nada. Somente submeter-se e obedecer a palavra do Senhor. E aí entramos no capítulo 5. Capítulo 5 até o capítulo 6, meus irmãos. É algo que fala mais diretamente para nós. É uma aplicação dos ensinamentos que Paulo trouxe do capítulo 3 até o capítulo 4. Ele vai falar sobre andar no Espírito. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Paulo vai falar sobre as obras da carne. Ele vai falar de uma vida cristã ou uma vida humana na prática. Ele vai dizer que andemos em espírito e não cumpriremos as concupiscências da carne. Ele vai dizer, se vocês já vivem no espírito, ande também em espírito. Capítulo 5 até o capítulo 6, Paulo vai falar de uma vida cristã na prática ou uma vida humana na carne, na prática também, aquele que está na carne está distante, está afastado do Senhor. Então, o livro de Gálatas, a gente pode dividir ele em 3 partes, do capítulo 1 até o capítulo 2, onde Paulo vai falar da sua biografia, onde Paulo vai falar de sua vida. Capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo vai trazer doutrinas e ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Ó, quando falar assim, fé e graça, a gente vai dizer, isso é do Novo Testamento. Meus irmãos, não existia Novo Testamento na época de Paulo. Quando Paulo fala de fé e de graça, ele está se referindo ao Velho Testamento, que no Velho Testamento existia fé e existia graça. O que é graça? Já falamos. Um exemplo de graça muito forte. Davi pecou. Davi adulterou, cometeu um homicídio planejado, não foi ele diretamente, mas indiretamente ele planejou, e casou-se com a mulher, com a viúva. Mas antes disso, ele já tinha cometido adultério. Pela lei, o homem já estava condenado. Acabou. Não existe retroação na lei. A lei não perdoa, a lei condena. Mas a graça perdoa. A graça traz o perdão. Porque a graça é de Deus, a graça não é nossa. Davi, no capítulo 32, ele diz, bem-aventurado do homem aquele a quem Deus não lhe imputa os seus pecados. Quando Davi fala sobre isso, acho que no versículo 1 e 2 do capítulo 32, se não me engano, ele está se referindo ao pecado de adultério que ele cometeu. Capítulo 51 do livro de Salmos também. Davi está fazendo uma oração ao Senhor, contando a Deus o seu pecado e pedindo a Deus que não afaste dele o seu espírito. O espírito de alegria, a alegria da salvação. Então, Davi encontrou graça. E a graça atuava no Velho Testamento. E a fé também atuava no Velho Testamento. O mesmo Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele enfrentou o gigante pela fé. Menino pequeno, baixa estatura, gigante com mais de 2 metros de altura. Um homem grande, guerreiro, práticas de guerras. Davi só brigava com leão e urso. Ixi, é mais do que isso, hein? Matava leão e urso. Muita coisa. Mas ele disse, olha, você vem a mim com essas armas, com escudo,
mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel. Todo mundo, quando viu Davi indo, achou que era uma loucura. Mas o menino tinha fé. Então, fé existia no Velho Testamento, graça existia no Velho Testamento, e nós encontramos isso na vida de muitos personagens das Escrituras Sagradas. E encontramos isso na vida de Davi. Quando Paulo está falando na vida, na questão de graça e justificação pela fé, ele está falando isso tudo para nós com a visão no Velho Testamento, passando para nós agora, esmiuçado de forma mais clara o que o Velho Testamento estava ensinando. Daí, meus amados, não podemos, já um conselho para quem é leitor da Escritura Sagrada e quem vai ler a Escritura Sagrada, nós não podemos separar o Velho Testamento do Novo Testamento. Podemos até não compreender por enquanto, mas quando você se torna um meditador na Escritura Sagrada, um estudioso da Palavra de Deus, você começa a ver o quanto eles estão interligados, o quanto no Novo Testamento está cheio de Velho Testamento. E aí, meu irmão, a Bíblia é única, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Palavra de Deus, ela está, por mais que tenha mais de 40 escritores, num período de quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos, mas todos falavam pelo mesmo Espírito e tinham a mesma direção, segundo Timóteo, conforme diz Timóteo no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ou capítulo 4, versículo 16, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus, lá fala homem no sentido genérico, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos aqui na terra. E aí, meus amados, entramos no capítulo 5, onde Paulo vai falar agora da vida cristã na prática. Versículo 1 ao 12, nós acabamos de ler. Versículo 1 é a introdução desse texto que nós acabamos de ler. Quando Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí eu pergunto, e talvez eles perguntaram aqui, libertou de quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou de quê? Essa mesma pergunta, os escribas e fariseus fizeram a Jesus. Abra sua Bíblia, no capítulo 8 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 31. Até o versículo 36. Desculpa, até o 36. Essa mesma pergunta, fomos libertos de quê? Os escribas e fariseus fizeram também a Jesus Cristo. E Jesus responde. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Observe, esses judeus também tinham crido em Jesus. Assim como os gálatas tinham crido em Jesus, mas estavam se distanciando, estavam retroagindo, estavam voltando às velhas práticas. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Abre aspas, as frases de Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Observe que lá no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. E ainda não disse aqui do que foi que nós fomos libertos. Versículo 33. E eles responderam,
Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Observe que eles se achavam livres. Achavam-se que não eram escravos, achavam que não tinha nada que os prendia. Nós somos descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos. E como é que você diz que nós precisamos ser livres? Livres de quê? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Então, de que foi que Jesus veio nos libertar e do que era que Paulo estava falando que Jesus veio libertar? Do pecado. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E essa liberdade, ela começa pela liberdade do pecado. Quando Jesus nos liberta do pecado, meus amados irmãos, nós somos verdadeiramente livres. E como nós somos verdadeiramente livres, observe que Paulo, ele está ensinando e cobrando e exortando aquela igreja, porque eles estavam querendo se escravizar, mas não era o pecado. Eles estavam querendo escravizar-se agora à lei. A lei. Quando Paulo diz que Jesus veio libertar, e para a liberdade foi que eles foram chamados, ele está dizendo que eles não voltem mais para a prisão da lei. Portanto, continuação do versículo 1, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A lei, meus amados irmãos, era considerado um jugo, um peso. Quem lembra daquele versículo que Jesus disse assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave? Observe que Jesus está falando de jugo. Jugo era algo que se colocava nas costas dos bois e que se colocava peso para que eles levassem cargas e de tal forma que cansava. Pedro disse que nem nossos pais conseguiram cumprir ou obedecer, e agora nós estamos querendo colocar sobre os ombros dos gentios. Pedro diz lá no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, jugo, algo pesado, mas Jesus vai dizer que o fardo dele é leve, os ensinamentos dele é leve. Jesus começa a falar de graça, Jesus começa a falar do reino de Deus, Jesus começa a falar do espírito da lei, que foi o que nós estudamos na semana passada. H representava a lei de forma literal, e Sara, que recebera a promessa de Deus, representava a graça de Deus, representava o espírito da lei. Quando Paulo diz, portanto, permaneçam firmes, não voltem para trás, não retroajam, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, porque a lei, meus irmãos, ele vai dizer lá na frente, se você não cumprisse um mandamento da lei, você pecava por todos os outros mandamentos. Um tio ou um J não podia passar. A lei era severa. Para a lei não existia retroação. Para a lei não existia perdão. Para a lei tinha que se cumprir a lei. Essa liberdade ela foi mal compreendida pelos Gálatas. Eles cometeram 2 erros na compreensão. Existiam 2 erros de compreensão. Os Gálatas cometeram um erro e os judeus cometeram outro erro. Quando Jesus nos libertou, e para a liberdade foi que ele nos libertou,
Os gálatas não compreenderam. Os gálatas queriam circuncidar-se. Os gálatas queriam fazer algo a mais para melhorar a salvação em Cristo. E essa incompreensão fazia, e vai dizer o texto lá na frente, fazia e faz, não só fazia como faz hoje, da morte de Jesus Cristo uma inutilidade, como se a morte dele foi em vão. Então, para os gálatas, eles acreditavam que precisavam fazer mais alguma coisa, para eles terem a sensação de que não, eu tenho que fazer mais alguma coisa, não pode ser só isso. E a outra incompreensão foi que os judeus tiveram. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece aos seus discípulos, acho que 120 que estavam lá, e aí eles fazem uma pergunta, mas Senhor, vai ser nesse período que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles pensavam de uma liberdade política, de uma liberdade de poder romano sobre eles. Eles imaginavam uma liberdade de nação, uma liberdade terrena, uma liberdade da sua nação. Mas a liberdade que Cristo veio nos trazer, meus amados, foi uma liberdade espiritual. Uma liberdade do pecado, que derrota, que destrói, que mata, que apodrece os ossos do ser humano, que acaba com o homem. Foi para isso que Jesus veio nos libertar. E não para liberdades seculares. Que se elas vierem, sejam bem-vindas. Mas que ela não é o alvo da liberdade que o Senhor veio nos chamar e nos libertar. E aí, meus queridos, como os gálatas queriam voltar à prática da lei, Paulo diz que 3 coisas vão acontecer se eles fizerem. Vai ter consequências. Eles vão desfrutar e receber consequências pelos erros que eles vão cometerem voltando à prática da lei. Versículo 2, ouçam bem, eu, Paulo, lhes digo, caso deixem circuncidar. Quando Paulo diz circuncidar, ele está dizendo, a palavra circuncidar representa toda a lei. Era o símbolo da lei, era a circuncisão. Era algo externo, algo visível. Quando um homem era circuncidado, que só podia ser um homem circuncidado, já sabia que ele tinha adotado a lei para a sua vida, para cumprimento dela. Então Paulo começa a dizer, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar. Primeira consequência. Cristo de nada lhe servirá. Jesus de nada serve para vocês. A morte de Jesus foi em vão. Então não adianta vocês serem judaizantes, vocês serem cristãos, dizerem que tem a Jesus Cristo e agora querem praticar as obras da lei. Se vocês se circuncidarem, de nada valeu Jesus Cristo. Não serviu de nada. Versículo 3, uma outra consequência. De novo declaro, diz Paulo, a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Aquilo que já foi falado. Ele está obrigado a cumprir toda a lei. Se eu tropeçar em um mandamento, eu tropeçaria nos demais mandamentos. Para a lei não existe perdão. Para a graça, sim, existe perdão. Quando nós pecamos, texto bíblico, acho que é João, uma das suas cartas diz, amados, se nós pecarmos, não pequeis, não pequem. Essa palavra não peque, no original, ela está dizendo, é um sentido de profissão. Não seja um profissional do pecado. Não seja um profissional do pecado. Porque todos pecamos. Mas não pequem. Mas se pecar,
nós temos um advogado no céu para interceder por nós, para nos defender. O que é que um advogado faz quando você, eu, alguém que está lá no júri, numa audiência? O advogado vai defender você, sua causa. Então Jesus, como ele em tudo foi tentado, lá no capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas, quando Jesus foi para o deserto, lá no deserto ele foi tentado, diz que em tudo ele foi tentado, então não houve tentação que Jesus não passasse, ele conhece toda a tentação que o homem passa, então ele entende que nós podemos tropeçar, cair, e se nós tropeçarmos, temos um advogado no céu para nos defender. A graça é isso. A graça não é uma liberdade para que nós pequemos e fiquemos pecando. Não. A graça é um ato de misericórdia de Deus por conhecer a nossa fragilidade, as nossas fraquezas e nos perdoar toda vez que nos arrependemos e caminhamos com Ele. Versículo 4 é a terceira e última consequência. Vocês que procuram ser justificados pela lei, não é pela fé. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separados estão de Cristo, caíram da graça. Separados estão de Jesus Cristo e caíram da graça. Eles tinham recebido, estavam sendo participantes da graça de Deus, mas no exato momento que eles procuram se justificar pela lei, ou se circuncidarem, eles se separam de Jesus Cristo, como também eles caem da graça de Deus. Caem da graça de Deus. E passam agora a serem dependentes de uma lei que não justifica o homem. Versículos 5 e 6 é um complemento que Paulo fala, dizendo que quando nós temos a Cristo, a nossa esperança está em Cristo e Ele sim é quem nos dá toda a salvação e que nós não precisamos de ser circuncidado ou incircunciso, sendo circuncidado ou não. Nada disso faz diferença para o Senhor, desde que tenhamos fé em Jesus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês estão vendo, irmãos? Paulo estava ensinando isso aos Gálatas. A igreja de Gálatas estava voltando às práticas da lei. E pela lei ninguém foi salvo. Pela lei, a lei não conseguia justificar o pecado que está no interior, no coração do homem. Dentro do coração do homem tem todas as mazelas. Tem homicídio, adultério, tem uma série de pecados dentro do coração do homem. Porque naquele texto que Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra dentro dele, mas é o que sai de dentro do homem. Ele ali diz que dentro do coração do homem tem todas as maldades, todos os pecados. Versículo 7 até o versículo 12, o apóstolo Paulo fala do juízo que virá sobre aqueles que estavam desviando os Gálatas do evangelho, do verdadeiro evangelho, da graça do Senhor, estavam fazendo com que eles caíssem da graça do Senhor, estavam fazendo com que eles se separassem de Cristo Jesus. Versículo 7, vocês corriam bem, vocês andavam bem, a visão aqui é como se Paulo estivesse dizendo, vocês estavam numa carreira boa. O que foi que aconteceu com vocês? Às vezes acontece com algum cristão. De repente a gente vê um irmão que é crente, que é uma bênção na igreja. Está nos cultos de oração, nos cultos de doutrina, nos cultos de domingo, de ensinamento também. Está
e de repente se afasta, se distancia, alguma coisa acontece. O que foi que aconteceu? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Tal ensinamento, tal doutrinamento não pertence àquele que vos chama. Quem foi que vos impediu de continuar? No original, essa impediu de continuar, veja que ele estava correndo bem, alguém entrou e impediu dele continuar a carreira da fé e o afastou do Senhor. Esse texto aqui é como se tivesse alguém numa maratona. Eu me lembrei logo, não sei se os irmãos lembram, os mais velhos, nas Olimpíadas de 2004, não me lembro onde foi essa Olimpíada. Teve um atleta que estava no atletismo, estava numa caminhada, numa maratona, acho que é Vanderlei Cordeiro o nome dele. Faltava, parece que 7 quilômetros para terminar, era uma maratona de bem 50 quilômetros. E de repente entra um padre, aqui parece um padre, né? Ele vinha em primeiro lugar, ele ia ganhar a Olimpíada, ele ia ganhar aquela competição. Ele vinha lá e vinha bem, e de repente entra um padre irlandês, entra assim e leva ele, empurra assim, e derruba ele no meio da multidão. Quem vos impediu? Quem foi que tirou vocês da caminhada? Quem foi que fez isso com vocês? Você corria bem. Quem o impediu de continuar essa caminhada? Vanderlei Cordeiro, um padre irlandês que não permitiu que eu ganhasse a corrida. Mas quem foi vocês, ó Gálatas, que vos impediu de continuar obedecendo a verdade do evangelho, da justificação pela fé, de submeterem à graça de Deus? Porque tal ensinamento, tal persuasão não provém daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo cita um texto que Jesus cita. Um pouco de fermento, um pouco de ensinamento errado, um pouco daquilo que a Bíblia, que o Evangelho não diz, pode contaminar e destruir toda a massa, todo o ensinamento que nós temos. Meus irmãos, quando chegava o período das festas, dos pães asmos, festa dos pães asmos, que festa é essa? Era uma festa que antecedia a Páscoa. Nessa festa de pães asmos eram pães sem fermentos. Eram pães que era uma bolacha dura. E isso representava também a saída do pessoal lá no deserto, lá do Egito. Eles eram proibidos de terem fermento. Eles não eram só para não colocar fermento na comida. Eles eram proibidos de terem fermentos na sua casa durante 7 dias. Durante 7 dias, eles eram proibidos de terem fermentos. Porque podia ser que a dona de casa lá, a irmãzinha, a judia, ela estava no 3º ou 4º dia, ela disse, não tem fermento, eu colocava o fermento só um dia. Era proibido, segundo a lei, ter fermento durante 7 dias. Não só colocar fermento na massa para o pão, mas era proibido eles terem fermento em sua casa. Para que os judeus não se arrependessem e fossem lá às escondidas e pegassem o fermento. Era algo rígido. E isso quer dizer, leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que nós precisamos de um ensinamento da palavra de Deus de forma correta, de forma bíblica. Porque um ensinamento errado, meus irmãos, temos muitos ensinamentos aí errados. Ensinamentos de pessoas que pegam textos fora de contexto. Ensinamentos em que levam as pessoas a práticas erradas. Ensinamentos que não existe nem base bíblica. Conversando recentemente com um irmão de uma igreja,
Esse irmão, a gente sempre conversa. Ele disse: meu irmão, eu estou na igreja, uma igreja muito boa, mas tem um negócio lá que eu não estou conseguindo mais absorver. O que é isso, irmão? O que é? A unção do riso. E eu me lembro que quando ele foi para essa igreja, ele chegava lá na igreja, lá comigo, rindo, ria assim. Eu disse: que é isso, irmão? É a unção do riso. Eu disse: meu irmão, unção do riso? Onde é que tem isso na Bíblia? Não, meu irmão, o Senhor derrama o seu espírito, é a unção do riso. Ele já está amadurecendo na fé, conversando comigo semana passada. Meu irmão, tem algumas coisas na minha igreja que eu tenho que aceitar, porque eu sou daquela igreja, eu gosto da igreja, eu estou crescendo lá, mas tem um negócio lá, unção do riso. Rapaz, eu não vejo base bíblica para isso. Está me entendendo? Quando a pessoa começa a ler a Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, meus irmãos, você vai começar a ver muita coisa que tem por aí. Muitos ensinamentos que a Bíblia não fala. Muita coisa, meus queridos, que não dá respaldo. E aí vai fazendo com que aquelas igrejas vão absorvendo esse ensinamento. Ensinamentos que vai totalmente contrário à palavra de Deus. Nem vou falar muito, não, para não atrapalhar, para a gente não perder tempo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí Paulo vai e diz que ele está convencido no Senhor. Eu estou convencido no Senhor de que vocês, não era convencido que eles, mas era convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Isso quer dizer, vocês não vão retroagir. Vocês vão vir para Jesus. Vocês vão continuar na graça. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Algumas pessoas diziam, no meio lá dos Gálatas, que Paulo continuava pregando a lei. Só que Paulo disse: se eu continuo pregando a circuncisão, por que eu sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Versículo 12: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Essa palavra castrassem, a gente já entende castrar. Mas, numa outra tradução, essa que deixa castrar, é: eles, por si só, vão se afastar do Senhor, desses ensinamentos. Eles vão ter a sua própria paga. Então, queridos, Jesus veio nos chamar para a liberdade, para que verdadeiramente fôssemos livres. Foi para a liberdade que Cristo chamou. E essa liberdade, meus irmãos, é a liberdade do pecado, é a liberdade da lei e é a liberdade da morte. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos deu essas liberdades. E os Gálatas estavam querendo retornar para isso. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso temos que nos colocar diante do Senhor. A igreja tem que ler a palavra do Senhor. Não esperar só pelos aqueles que pregam. Não ficar só à mercê dos que pregam. Leia a sua Bíblia, irmão. Estude a sua Bíblia. Medite na palavra de Deus em casa. Crie um hábito de leitura da palavra de Deus. Começamos um ano, eu sei que isso não resolve os nossos problemas, mas uma oportunidade da gente ler toda a Bíblia, 3, 4 capítulos por dia. Um hábito de ler, você pode ler aqueles textos programados e pode ter sua meditação pessoal. Um capítulo eu vou ler para meditar na palavra do Senhor, para me ter comunhão com o Senhor. Mas eu vou ler a Bíblia. Hoje é dia 4, hoje era para você estar aí no 16º, 12º capítulo. Façamos isso, meus irmãos. Uma igreja precisa conhecer o seu Deus. E o seu Deus, o Deus dessa igreja, está na palavra dele. E essa palavra, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Que Deus abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.